E aí, bem-vindos à segunda aula aqui no Instituto Infinity. Eu sou o Antônio Augusto e agradeço já o seu tempo, a sua atenção para parar um pouco do seu tempo, do seu dia e buscar o seu autodesenvolvimento, o seu autoaperfeiçoamento. E sem mais delongas, no vídeo anterior a gente falou sobre mente e agora na segunda aula, complementando completamente, a gente falará sobre o cérebro. E o cérebro, do inglês brain, é justamente a sua máquina biológica. Sua máquina biológica, aquilo que faz quimicamente tudo acontecer em matéria para você. Tudo aquilo que, na verdade, você vivencia e verifica em um sonho inconsciente, em um sonho submerso. E quando você abre os olhos para a vida, você se depara com o mundo material. É o seu cérebro que faz toda essa construção. E no início, como a gente sempre gosta de revisar aqui no Instituto Infinity, aqui nas aulas a gente sempre vai estar falando sobre o início e a origem de todas as coisas, inclusive de cada palavra, de cada sentimento, de cada termo, de cada coisa que a gente se deparar, a gente vai sempre voltar para a origem total e para aquilo que é, em essência, reservada àquela coisa, né? Então, se a gente está falando sobre cadeiras, a gente vai realmente experimentar todas as cadeiras para tentar entender a essência de uma cadeira. Isso agora falando sobre o cérebro, a gente está pensando, poxa, existe um cérebro de um macaco, existe um cérebro de um hamster, a baleia tem um cérebro, todos os animais têm um cérebro, né? E o ser humano, ele se destaca e se diferencia justamente pelo entendimento e a sua visualização em sonho realizado pelo seu córtex pré-frontal, né? O seu córtex pré-frontal, ele vai basear toda a sua realidade que você vai literalmente imaginar antes de agir. Você não age mais por instinto. Agora você significa, dá sentido pessoal, você se individualiza, ok? Beleza. Primeiramente, a gente precisa compreender que o cérebro humano ele não tem algo que as pessoas gostam de chamar de padrão, né? Ele não tem, não é reservado a ele um padrão específico, tá bom? As duas coisas que conseguimos enxergar de padrões de todas as pessoas, justamente porque os cérebros eles são muito específicos, né? Cada pessoa age, ela encontra sentido, encontra significado para fazer coisas diferentes na vida, né, ressignifica todos os traumas da vida dela, então ela usa o cérebro dela para encontrar uma nova jornada na matéria, na vida, né? Talvez é o que você esteja buscando agora, né? Você deve estar se deparando. Poxa, eu me encontro num momento difícil na minha vida, onde eu não tenho respostas, onde tudo parece escuro para mim, e isso não é verdade. Na verdade, Deus ele está contigo do início até o fim do seu dia, do início até o fim da sua vida, até mesmo depois, né? Mesmo você não acreditando, ele estará lá. E por que que eu falo isso com tanta certeza? Porque basta você olhar ao seu redor e enxergar que ainda há luz, né, que o dia ainda brilha. E se você está à noite, né, espere alguns instantes e você verá que o sol nascerá para você de novo. E aí você tem mais um dia para realizar. Com energia ou não, com disposição ou não, aí vai ficar à mercê da história que você conta ao seu cérebro. E é aqui que está a parte importante, a história que você conta para o seu cérebro. Você fala assim: nossa, Antônio, tá ficando complicado. Eu não tô conseguindo entender, porque você disse que o cérebro é uma máquina biológica e agora você está dizendo que eu tô contando uma história para o meu cérebro como se eu fosse algo diferente dele. Assim, então, você tem várias coisas para você gerir na sua vida. Uma das suas coisas que você tem que gerir é o seu cérebro, é a máquina que está fora de você, ela faz coisas independente de você. Então, quando você acorda, você não para e pensa: meu Deus, será que eu devo ir no banheiro? Não, você levanta e vai, porque a sua necessidade, o seu cérebro está te alertando, te sinalizando que você precisa, né? E assim, entrando literalmente nesse mundo cerebral, né, enxergando o cérebro como um animal próprio, como um ser próprio, você vai perceber também, e presta muita atenção nisso que eu vou te dizer, você vai perceber que o seu cérebro, a parte interna dele, a parte central dele, ela foi desenvolvida primeiro, que é o seu sistema nervoso central. Antes de você existir como um ser totalmente, né, tem uma coluna vertebral, tem um sistema límbico, um sistema
do córtex, etc, etc. Tem o ouvido, o olho, enfim, para partes ainda mais periféricas. Se você reduzir tudo à essência, você vai encontrar um sistema que se chama sistema nervoso central. E ele é onde gere todas as o seu sistema nervoso corporal, ele é gerido por causa dessa região. Ela foi acionada primeiro no seu desenvolvimento, né? Vamos dizer assim. E ao longo de todo o desenvolvimento, o cérebro ele literalmente parece um caracol, né? Ele vai se desenvolvendo, o córtex motor, o córtex límbico, perdão, o sistema límbico, o cerebelo que fica atrás, né? E ele vai desenvolvendo os córtex na frente, né? O visual, auditivo, alguns ficam na parte de trás, eu não vou lembrar agora quais que são, né? A gente vai fazer um vídeo futuramente detalhado falando sobre cada uma dessas partes e áreas do cérebro, lembrando que isso aqui é um canal chamado Infinity, né? Então não tenha pressa, né? Deguste os vídeos e se você achar que não entendeu alguma coisa, não é que você não entendeu, é que você não prestou atenção direito. Então volta o vídeo, presta atenção e anota, que eu tenho certeza que é algo que vai mudar a sua vida, tá? Porque todas as vezes, escuta o que eu tô dizendo, todas as vezes que eu pulava alguma coisa que eu tinha que fazer, depois eu ia voltar e era algo que transformava a minha vida e eu prestava mais atenção. Então, porque o seu cérebro, justamente, o seu cérebro, ele vai olhar para as coisas que, na verdade, vão te libertar, que vão te ajudar, que vão te auxiliar, que vão te desenvolver e, primeiramente, ele vai achar perigo, ele vai sentir medo. Porque, na verdade, as coisas não existem no seu universo se você gosta ou não gosta. Não existe bom e ruim, né? Em teoria, o bom e ruim seria, bom, eu estou me alimentando e tenho segurança, ruim, eu morro, né? Ou eu me firo gravemente. Seriam essas as coisas. Agora, a gente fala de um alimento, né? Bom, ruim, isso aqui eu não gosto, não gosto de entrar por essa rua, não gosto de falar com tal pessoa. Toda hora a gente está julgando, toda hora a gente tem uma certa preferência. A gente não consegue desligar a voz do nosso próprio cérebro para a gente conseguir ouvir um pouco o que verdadeiramente está sendo dito dentro da gente. E é aí que tá. Assim, eu nunca escutei essa parte que está dentro da gente, né? Como que eu faço, Antônio, para apagar um pouco as vozes, né? Abaixar o volume das vozes do meu cérebro e conseguir ouvir a voz do meu ser, né? A voz da minha intuição, a voz da minha realidade, né? Daquilo que verdadeiramente existe dentro de mim, né? Você vai precisar jogar fora todas as coisas que um dia te pertenceu. E eu te falo, essa é uma jornada que você não consegue voltar atrás. Essa é uma jornada que te modifica o resto da vida. E eu vou te dar dicas, tá bom? Dicas, não são hacks, tá? Não são atalhos. São dicas que te orientam e te norteiam para começar a buscar esse estilo de vida e começar a se deparar com um ser novo que existe dentro de você e que está sendo proclamado, ele está sendo chamado para você trazer à tona e dar vida a esse quadro e não deixá-lo em branco ou até mesmo um sépia, um preto e branco, né? Não que seja ruim, mas que você aflore todo o seu potencial. E você só vai conseguir aflorar o seu potencial depois que você conseguir usar o seu cérebro para te desenvolver como seu melhor aliado. Só que antes de você fazer isso, convido você a seguir esses passos que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, passo 1, você precisa começar a trabalhar com perguntas, tá bom? Isso vem desde a Grécia Antiga, falando tecnicamente, desde Sócrates, né? Ele foi o criador da técnica filosófica conhecida como maiêutica, na Grécia Antiga, em Atenas, do qual você buscava lógica e sentido aquilo que era natural do ser humano, ou seja, buscar sentido às coisas, qual o sentido da vida, por que que eu existo, por que que eu estou aqui, porém atrelado a questionamentos lógicos e filosóficos, né? Filosóficos e lógicos. Era exatamente isso. Para você desenvolver um pensamento filosófico e lógico, você precisa viajar no mundo das ideias e depois encontrar lógica, encontrar razão na materialidade, como se você estivesse tornando um sonho
algo científico, algo pragmático, algo quase que tocável, palatável, né? É o que as pessoas buscam, né? Elas visualizam e meditam e fazem coisas para conseguir, por exemplo, dinheiro, né? O ativo que é mais buscado no mundo é o ativo do dinheiro. Então elas esquecem que ela tem tempo, elas esquecem que ela tem atenção, e isso é uma conversa. Tem um quarto, mas eu vou falar num outro vídeo, que é conversa para outro vídeo, é outro conhecimento, tá bom, pessoal? E a gente vai concluir aqui para a gente começar, né, a conversar sobre as perguntas, justamente as perguntas que vão te tirar essas vozes do seu cérebro. Elas vão sumir depois que você aplicar essas perguntas na sua vida, porque elas vão começar a ser criadas realmente pelo seu cérebro. Elas vão se tornar realidade pelo seu cérebro. Você vai perguntar algo e você vai parar e pensar: nossa, como que eu poderia ter perguntado tal coisa? Isso quase que vai parecer errado para você. Fala assim: nossa, eu não fui criado desse jeito. Nossa, acho que tá pegando um pouco de luz. Eu não fui criado desse jeito. Eu fui criado para seguir tais e tais e tais regras. Eu fui criado para ter uma vida assim, assim, assado. Não o que eu tinha dentro de mim. Não, isso eu precisava calar. Mas isso é o sistema te calando, tá bom? E a luta contra o sistema não é uma luta que você vai pegar em um fuzil, né? Ou até mesmo, como as pessoas estão dizendo hoje, você vai pegar no celular, né? Como se você fosse filmar a vida de um político. Como se a natureza fosse te dar essa resposta. Não, você muda o universo modificando a si mesmo, modificando a sua própria realidade. E a sua realidade, se não a maior, porque é ela que materializa tudo que você é potencialmente em energia, é o seu cérebro. É a máquina biológica que faz toda a composição acontecer. E ele é orquestrado. As pessoas pensam que ele é orquestrado por química, por apenas a biologia, por áreas e regiões. Como é importante saber os nomes das coisas. Sim, mas é extremamente importante você entender aprofundadamente, de maneira aprofundadíssima, aquilo que é o mais essencial do cérebro. Que você está buscando sempre conforto e fugindo de um perigo. Sempre. Então, seu cérebro ele sempre vai detectar claramente perigos ao seu redor. E detalhe, perigos é aquilo que você declara como perigo. E aí faz todo sentido nas perguntas que a gente vai trazer também, tá bom? Então, se liga nessa. Não só aqui é sem roteiro, tá, pessoal? Então, se por acaso, né, eu me deparar com um pensamento ou errar alguma palavra, eu peço que ocultem isso da sua mente e passe para o próximo passo, o qual a informação transformará a sua vida e o seu cérebro, tá bom? Uma dessas perguntas, vai. Vou soltar uma dessas perguntas aqui. E antes de eu falar uma dessas perguntas, se você está gostando desse vídeo, dá o like. Esse vídeo aqui que está saindo no YouTube no dia de hoje, ele, na verdade, faz parte do meu clube de assinatura, do meu instituto, o Instituto Infinity, que é muito mais do que uma empresa, um clube ou até mesmo uma área, um espaço. Isso não condiz com o nosso instituto. O instituto ele está na mente de cada brasileiro a partir do dia de hoje. Por quê? Porque isso aqui é algo que vai entrar para a história. O Instituto Infinity vai transformar a mentalidade dos brasileiros, porque vai literalmente dar todas as chaves e os códigos de uma maneira facilitada, de uma maneira didática, de uma maneira quase que presencial, e você vai sentir o seu cérebro modificando. Essa é a minha mais pura e mais bela intenção nessa obra chamada vida. E eu espero que você esteja sentindo aí do outro lado. Se você está num dia ruim, se você está num dia triste, cabisbaixo, eu quero te dizer, é só uma percepção do seu próprio cérebro. Se você começar a montar uma história diferente para ele no dia de hoje, tudo pode ser diferente ainda hoje, e amanhã vai ser um dia completamente diferente. Você vai ver essa realidade de uma maneira completamente diferente, tá bom? Então eu já conto com o seu apoio aqui, dando um like nesse vídeo, comentando, seguindo o canal, e isso é o principal para mim, é essa interação que a gente tem aqui no YouTube, tá bom? Desde já agradeço e vamos, sem mais delongas, para a pergunta. Uma dessas perguntas
que eu posso te garantir que abre um espaço gigantesco, é: por que que eu aceitei as coisas que eu aceitei como verdade? Essa é uma pergunta transformadora, porque você vai se deparar que um dia alguém te falou que ser de esquerda é certo, ou ser de direita é certo, ou gostar de tal música, ou gostar de tal filme, ou se vestir de tal forma. Ou então, se você estiver perto de X ou Y pessoas, você tem que se portar dessa maneira. Mas alguém te explicou o porquê dessas regras? Então, sabe por que não te explicaram o porquê dessas regras? Porque eles também não sabiam do porquê. Eles também não tinham ideia do porquê. Ninguém faz ideia do porquê. Aí você fala, Antônio, para, você tá maltratando a minha cabeça. O cérebro, isso pro cérebro é um maltrato. Se você estiver realmente entendendo isso que eu tô falando, isso pro seu cérebro vai ser um maltrato. Vai ser algo extremamente dolorido para você. Depois vai ser libertador, claro, né? Mas vamos entender que o universo é frequência e vibração. Então, primeiramente, vai ser muito dolorido para você, tá bom? Cérebro, gente, o cérebro ele é incrível, tá bom? Busquem conhecimento do cérebro. O próximo vídeo que eu vier trazendo sobre o cérebro, né? Claro que não vai ser só um vídeo, mas falaremos sobre diversos temas. Por isso que eu falo, interajam nesse vídeo para que a gente fale muito mais sobre aquilo que vocês estão buscando, sobre aquilo que vocês buscam para desenvolvimento pessoal. Eu quero agradecer desde já. Façam perguntas, questionem tudo a respeito do seu cérebro. Questione coisas sobre você mesmo que você achava que era afirmações, coisas que dizem ainda até hoje a seu respeito e que não são verdades. Não são verdades. Elas ainda orbitam no seu espaço cerebral, através dos seus pensamentos, através da sua mente, muitas vozes, coisas que você ainda nem se deparou, você nem imagina que existem dentro de você, mas que ecoam e literalmente ordenam todos os passos do seu dia. Eu agradeço imensamente a sua atenção. Eu desejo muita paz, muitas riquezas, muita sabedoria, muito conhecimento para a vida de cada um de vocês, para a família de cada um de vocês e que cada trajetória desses que me seguem seja abençoado ainda mais do que vocês imaginam. E lembre-se sempre, aquilo que a natureza, aquilo que Deus tem preparado para cada um de vocês que estão me assistindo, não é nem a sombra daquilo que você imagina. É um número tão. Vou te fazer uma outra pergunta, tá bom? Pra fechar aqui e você pensar, mano, esse menino realmente vai bugar meu cérebro agora. Deixa eu te perguntar. Você já parou pra imaginar o que é a palavra, o que é o termo, o que significa a palavra infinito? Até a próxima e um abraço.